se de fato a gente está encarando a nossa pousada como um negócio, né? Se a gente está olhando para a nossa pousada como um negócio e não como uma extensão da nossa casa, né? Então, assim, acontece muito, é muito comum em todas as empresas, não só em pousadas, mas também no mundo no geral, né, das pequenas empresas, cometerem esse erro, que é misturar as contas físicas com a jurídica. E isso, gente, tem um impacto muito grande, porque acaba atrapalhando as pousadas, as empresas no geral, de crescerem, porque quando você mistura, você não consegue visualizar a sua empresa, né? Você às vezes acha assim, minha empresa não está dando lucro, eu mereço ganhar X, né? Mas de fato você está misturando as contas físicas, então assim, se você parar para olhar, às vezes sua empresa é lucrativa, porém, como você mistura, te impossibilita de enxergar, né? Então, assim, é muito difícil saber quando a pousada não te dá lucro, quando você mistura. Então, assim, você não sabe se ela está indo bem ou não, se de fato a forma que você está fazendo é uma forma que tá te dando, né, prejuízo ou lucro. Então, isso é muito corriqueiro, gente. Às vezes eu vejo muito essa questão, às vezes compra um carro, pessoa física, mas carro é comprado na conta da empresa. Então, isso gera, a longo prazo, isso gera muito. Acaba te deixando sem visualizar de fato, né? Quando você olha para uma empresa sozinha, muitas vezes ela é lucrativa. O que dá prejuízo é o dono, né? O dono é o que dá o prejuízo. Aí muitos falam assim: mas minha pousada serve para isso mesmo, ela serve para pagar minhas contas, ela serve para me dar lucro. Se ela não paga as minhas contas, por que eu vou ter uma pousada? Então, existem muitas pessoas que pensam dessa forma, né? Mas não é assim, gente, não é assim que funciona. Entre elas, a gente tem a separação, tem que haver a separação entre a pessoa física e da pessoa jurídica. Sem essa separação, pode existir a percepção que a sua empresa não gera lucro, né? Que ela não te dá rendimentos. E, além disso, vários problemas podem surgir e atrapalhar o seu crescimento. E essa impressão é muito forte, né? Que ela não te dá lucro, que você só está tendo prejuízo, que você trabalha e não vê o que você trabalhou, né? Gera aí uma confusão patrimonial que a gente fala. É a mistura do seu patrimônio com o patrimônio da empresa. Então, você pode ver que vai muito além de só pagar as contas, né? Ela gera confusão em patrimônio, porque às vezes você adquire um carro na sua pessoa física, quando esse carro na verdade, você adquire o carro na pessoa jurídica, quando de fato esse carro é seu, é da sua pessoa física, ou às vezes compra até para um familiar, aí paga as despesas como a gasolina, paga a despesa de PVA e etc. do carro, né? Então, assim, a pousada, quando ela paga a conta, né, dos sócios, ou quando um sócio retira dinheiro do caixa sem declarar essa retirada, tudo isso gera uma confusão muito grande, que te impossibilita. Eu sei que muitas, às vezes, têm medo, às vezes, até de olhar para essas contas e perceber o que precisa ser mudado. Porque quando a gente olha para as contas, gente, a gente percebe o que está errado e o que está certo, o que é seu e o que é da empresa. E aí você começa, quando você olha nessas contas e vê lá, olha, eu paguei um boleto, né? Que é meu pessoal na conta da empresa. Eu comprei um carro, meu carro, pessoa física, está no nome da empresa. As despesas todas estão no nome da empresa. Aí você começa a perceber que às vezes a sua empresa ela dá muito mais lucro do que você imagina. Você só não consegue visualizar pelo fato dessa mistura, né? E isso te impossibilita de crescer, porque você vai dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, para pagar menos imposto, para não ter o seu imposto de renda correto, né? Como tem que ser. E aí você joga para a empresa, eu sei que muitos contadores até indicam isso. O contador mesmo vira e fala, olha, coloca na empresa o seu carro, porque a sua pessoa física não tem dinheiro suficiente, né? Sua pessoa física, essa pessoa física não tem dinheiro suficiente para que você compre um carro. Aí você vai e coloca o carro seu, pessoal, na empresa. E isso vai criando uma bola de neve, né? E você não consegue visualizar. Então, às vezes, você financia um carro e aí paga o seu financiamento do carro dentro da empresa. E isso tudo
Tá te tirando a fatia do seu lucro, né? Só que você está retirando, só que você não está enxergando. Aí você acha que a empresa não está dando dinheiro suficiente para pagar a conta. Ela não está conseguindo arcar com as despesas. E aí tem toda essa história, né? Eu falo carro porque o carro é um clássico. Pessoas que colocam também, colocam um terreno, né? No nome da empresa, pousada. Comprou um terreno, coloca. Comprou uma casa, coloca. Porque é mais fácil, né? Até contadores falam, olha, quando você tem um bem dentro da empresa, se você for fiscalizado, a taxa é menor. Na pessoa física é 27%, na empresa agora eu não estou lembrando aqui se é 15% e tal. Mas enfim, eu sei que é bem abaixo. Aí as pessoas correm esse risco de colocar na empresa e não consertam a história delas com a pessoa física, que precisa ter um imposto de renda redondo. E aí a empresa vai te deixando, você vai ficar na zona de conforto, porque aí qualquer problema você joga para a empresa. Ah, quem deve é a empresa, tudo é a empresa. E aí como é que você vai saber, né? Como é que você vai entender se você tem lucro, se você está misturando essa questão inteira, né? Eu estou falando de carro pelo fato de muitos colocarem o carro na empresa. Eu mesmo já coloquei várias vezes, inclusive, no início, porque eu achava, minha pessoa física não tinha renda, porque o meu prolabore era um salário, né? Meu prolabore era um salário mínimo. E aí o que acontecia? Como é que eu ia fazer para pagar, né? Com um salário mínimo? Aí eu pegava, colocava meu carro na empresa. Olá, colocava meu carro na empresa, porque eu achava que esse era o jeito mais certo de se fazer. Mas quando a gente para olhar, isso é mistura também, né? A mistura não é só você pagar, às vezes, seu supermercado junto, seus boletos de pessoa física, tipo escola de filhos, etc. Mas também quando você coloca um bem na empresa, um bem que é seu, só que aí você coloca lá. Aí você coloca seu carro, você financia seu carro através da empresa, sendo que o carro, ele às vezes nem é utilizado pela empresa, ele é da pessoa física. Então, tudo isso vai gerando uma confusão. E aí, quando você olha, né? Quando você olha para o seu financeiro, você fala assim: nossa, minha empresa não dá lucro. Mas aí você não está vendo que você colocou que você financiou um carro pela empresa, ou algum outro bem que você adquiriu maior pela empresa, que você paga todas as suas contas físicas na empresa. E aí as pessoas pensam assim: ah, a empresa é para isso mesmo, é pousada é para isso mesmo. Se ela não der lucro suficiente para pagar minhas contas, né? Eu mereço. Eu trabalho muito, né? Eu trabalho demais. Gente, o trabalho, eu acho que ele é reconhecido quando a sua empresa está te dando lucro para que você tenha o padrão de vida que você deseja. E não ao contrário, né? Porque se você não está tendo esse lucro para isso, significa que você, de fato, não está olhando como deve para o seu financeiro, né? Então, assim, isso acaba mascarando mesmo a forma como você enxerga a sua empresa. Porque eu sei que quando você coloca um carro no PJ, você tem alguns descontos, você tem alguns benefícios. Mas, por outro lado, se esse carro não é utilizado para a empresa, o correto é que ele esteja na sua pessoa física, que ele entre no seu imposto de renda e tudo isso. Então, o que acontece, gente? O problema vem da base. As pessoas normalmente às vezes só negam, né? Começam, não tiram nota e tal, e aí a empresa fica, o dinheiro da empresa fica na conta física, e dessa forma vira uma bagunça geral, né? E o seu prolabore tende a ser baixo. Aí você tira um salário mínimo de prolabore. Então, o salário mínimo não te possibilita ter o padrão de vida que você tem. Aí isso tudo vai impactando. Aí o que você tem que fazer? Você começa a jogar para dentro da empresa as suas contas físicas, né, para resolver esse problema. Só que chega uma hora, gente, que a conta vem. Quando a gente quer adquirir um bem maior, comprar uma coisa maior, e que aí não dá para pôr na empresa, e se você tiver sócio, não tem como pôr na empresa, então isso tudo tem que ser pensado, não pode, não deve misturar isso, porque senão você nunca vai conseguir arrumar até o seu imposto de renda para que você tenha uma vida tranquila. Então, tudo isso começa quando você olha para a sua empresa e você tem que estipular. Olha, meu prolabore vai ser X, e com esse dinheiro eu consigo viver e tal. E fazer as distribuições de lucro, pode ser a cada 6 meses, eu recomendo 6 meses, até um ano. Se o seu lucro estiver bom, né, aí você faz. Caso ele não esteja suficiente, o ideal é que você não faça, espere um pouco mais, até o seu caixa
você ter levantado um caixa para que você faça. Então, tudo começa na base, né? As pessoas montam empresa, montam pousada, sem entender de fato como funciona. Né? Isso acontece muito, né? Eu mesma, quando comecei, fiz tudo isso aí que eu estou falando para vocês, né? Misturei tudo, misturei minhas contas físicas, conta de supermercado, conta boleto dos meus filhos, e aí eu não conseguia olhar para a minha empresa e ver, falar assim, nossa, pousada está me dando lucro ou não? Como é que eu ia enxergar, né? Então, eu vejo hoje, quando eu dou consultoria para algumas pousadas, que o maior problema é que a pessoa acha assim, eu trabalho demais, eu não estou tendo o lucro que eu mereço. Só que quando eu vou lá e olho e organizo toda a parte financeira dessa pousada, eu observo quantas contas físicas estão lá sendo pagas pela empresa. Então, é lógico, quando a gente tira todas essas contas físicas de dentro da empresa, aí a gente vê, e na maioria das vezes a empresa pousada é lucrativa, sim. Só que a pessoa está impossibilitada de ver. E aí, às vezes, muitos, gente, tem até o problema do medo de olhar, né? De olhar para suas contas. Porque está com medo de ver que tem muita coisa errada, que tem muita coisa para ser melhorada, para ser mudada, e que isso tudo vai te dar trabalho, né? O que não dá trabalho, gente? Né? Levantar da cama todo dia, pensar, é trabalhoso, né? Você está com preguiça, você quer ficar mais tempo. Então, assim, tudo dá trabalho. E fazer o errado, normalmente, ele dá mais trabalho do que o certo. No primeiro momento, parece que ele é mais rápido, que vai funcionar ali e pronto, está resolvido. Só que a longo prazo, você começa a ver os problemas voltarem, né? Eles vão voltando. Aquilo que você não fez, que tinha que fazer, né? Às vezes você colocou um imóvel no nome da empresa, e isso tudo está bagunçado. Chega um momento, às vezes você quer vender esse bem, aí você tem que organizar, né? E às vezes você quer adquirir algo maior. Sua empresa começa a crescer e você fica de pé e mão quebrado, porque ela está crescendo, só que você, como não tinha um prolabore maior, você não consegue justificar o seu ganho. Então, tudo isso te atrapalha no seu crescimento. Então, assim, a gente tem que ter um salário compatível com o que a empresa pode te dar. E se ela está te dando menos do que isso, significa que o seu trabalho não está sendo bem feito. Porque quando seu trabalho está sendo bem feito, que você tem suas metas e corre atrás delas, você vai adquirir, você vai pensar, vai ter um planejamento financeiro, quanto você quer ganhar, o que é possível, né? E o que você pode melhorar para que você aumente esse lucro e consiga ter um prolabore maior, retiradas maiores. Por quê? É a partir delas é que vai deixar a sua pessoa física no lugar certo e de uma forma confortável, que você vai poder, de fato, agir, né? De forma que você vai adquirir seus bens legais, né? Sendo pagos impostos, porque às vezes a gente foge do imposto hoje, gente, mas a gente vai pagar ele muito maior lá na frente, né? Você não paga ele hoje, para depois a bola de neve fica maior. Porque acontece inúmeras coisas, às vezes. É sociedade que às vezes é desfeita, e aí a empresa está confusa, as contas estão misturadas. Você imagina, quando é uma empresa de um único dono, ou de um casal, né? As contas misturadas, ela já gera muita confusão, dirá quando a empresa pousada tem um sócio, né? E aí você vai e fala assim, vou comprar um carro pela empresa, porque o valor do CNPJ, no PJ é mais barato, tem desconto. Aí seu sócio fala, não, você comprou, eu também quero. Eu vou pagar minha prestação aqui na pousada, e ele também quer. E aí a confusão não tem fim, né? E isso tudo gera muito conflito até entre sócios. Então, a coisa tem que ser muito bem determinada, né? Independente se você é sozinho ou se você tem sócio. Confusão não gera resultado, né? Isso tudo gera, o que a gente fala, a confusão patrimonial, né? O patrimônio da física com a jurídica, e aí vai. E sem contar as questões do dia a dia. Pagar as contas básicas mesmo. Você vai pagar o seu boleto na empresa, você vai pagar aí a escola do seu filho, você vai pôr sua conta de supermercado, como você às vezes já compra direto, você já vai pagar a conta do supermercado junto, né? Se você compra de um distribuidor, você vai lá e faz o pedido de material de limpeza. Aí você fala assim, tá barato aqui o detergente, né? Eu vou colocar aqui, né? Eu vou colocar aqui o detergente aqui para minha casa,
E aí, coisas pequenas, gente, é que vão bagunçando. E aí depois vão vindo as maiores, né? Que você vai falando, a empresa é a extensão da minha casa, é tudo junto, eu trabalho aqui o dia inteiro, por que, que eu não posso fazer dessa forma, né? Não é possível que a minha empresa não serve para me dar lucro. Só que não é isso, né? Ela tem que te dar lucro, sim, mas ela tem que te dar o lucro correto, o lucro dela, né? E não isso, porque todo comércio, né? Toda pousada começa às vezes de um capital da pessoa física que vai colocar na pessoa jurídica. E aí isso pode ser feito, gente, desde que seja feito todos os caminhos legais para depois essa empresa, a sua pousada, ela tem que te retornar o dinheiro que foi investido, né? O dinheiro que você investiu nela na construção, suponhamos que foi recursos próprios, ou foi empréstimo de terceiros, de familiares, que acontece muito, ou foi um empréstimo do banco. Quando é um empréstimo do banco, normalmente ele é debitado, né? Ele é debitado na conta da empresa, mas ele é conta da empresa, né? Se você fez um empréstimo para ampliação, ele é da empresa, ok. Mas se você pega esse empréstimo seu, pessoa física, ou de um familiar, e coloca lá, isso tudo tem que estar no seu financeiro, no seu planejamento financeiro. Como é que a empresa vai pagar e vai retornar esse dinheiro para a sua pessoa física? Porque senão, gente, você não consegue, de fato, você não vai conseguir nunca ver. A empresa vai ficar com um saldo com você e você vai achar que ela não está dando lucro suficiente e que, como você investiu o dinheiro lá, ela é obrigada a te retornar tudo que você gastou, mas de forma errada. De forma assim, pagando seu boleto, pagando suas contas físicas. As pessoas, às vezes, pessoas que vão na porta da sua pousada para receber algo seu pessoal, aí você fala assim, com alguém que está no seu financeiro, caso você tenha alguém no administrativo, fala assim, paga aí para mim, por favor, fulana, e às vezes não tem nada a ver com a pousada. Então, não deve nunca misturar, né? Evitar até que certos tipos de coisas que você faça, que seja através da sua empresa. Suponhamos que alguém vai te cobrar uma coisa uma besteira que é sua pessoal. A pessoa não tem que ir até lá, você não tem que tirar o seu dinheiro do caixa, né? Uma coisa interessante, gente, eu sei que é trabalhoso, mas é necessário para que você consiga separar. E é uma coisa básica, mínima. Por exemplo, você saiu para comprar algo na rua, para sua pousada, e acaba comprando uma coisa para você. Você tem que estar na sua bolsa com dinheiro separado, né? Na sua carteira com dinheiro. Esse é da empresa, está aqui separado e esse é o meu. Ou pagar no cartão da sua empresa ou no seu cartão, para que não misture. Porque às vezes, já aconteceu comigo, fui para São Paulo para comprar coisas para a pousada, e aí eu acabava comprando algo para mim junto, aí passava no cartão da pousada, e aí mandava tirar nota para pousada, e ali, vamos supor que eu comprei R$ 1.000 ali, 200 era meu, e isso tudo ia junto, e aí tirava nota para pousada paga, né, e aí vai fazendo, e aí a coisa vai ficando cada vez maior a bola de neve, e cada vez mais difícil de você enxergar, então assim, não tem como você ter uma pousada, né, sem encarar ela como um negócio, gente. Ela é um negócio, sim, porque senão você vai viver insatisfeito, achando que não te dá o lucro que você merece, né? E como eu disse, o lucro, ele vem do nosso trabalho, do nosso esforço. Então, se não está vindo, é porque algo você está fazendo de errado, né? Você tem algo aí para melhorar, para mexer, e, sem dúvida nenhuma, se tiver qualquer coisa misturada, desmistura, né? Nem existe essa palavra, desmisturar. Porque o que acontece? Às vezes você vai pagar um detergente de um fornecedor mais barato para sua casa, é tão mínimo, às vezes, a diferença do que você pegar e fazer a sua compra pessoa física no supermercado separadamente, mas você acha que aquilo está te dando algumas vantagens, porque um gasto de casa, normalmente, é muito pequeno, né? Mas na empresa gera um grande impacto, porque você gera o impacto de misturar, e aí você não enxerga, e não enxergar, você começa a não olhar mais, você fica até com preguiça de olhar, você fala, tá tudo tão bagunçado, não vou nem olhar para o meu financeiro, né, eu não vou nem olhar, então assim, e aí você pega o Prolabore de um salário, né, e só de um salário, então como que você vai ter certo padrão de vida com um salário de Prolabore? Então vai te obrigar automaticamente pagar contas pela empresa, para que você tenha o padrão de vida que você está tendo. E aí, nessa história toda,
a gente acaba fazendo uma bagunça tão grande que a gente tem medo de olhar. A gente fala, não vou olhar para isso, porque é melhor deixar do jeito que tá dando para viver assim, né? E tem uma coisa, gente, porque é muito fácil a gente, por exemplo, você vive com R$ 5.000, ok. Aí você aumenta seu padrão, você consegue ter uma retirada aí de 10 mil. Aí você vai aumentar o seu padrão. É muito fácil aumentar padrão. Aí aumenta para 15. Aí seu padrão vai seguindo. Agora, uma empresa, uma pousada, ela é cíclica. Ela tem altos e baixos. Então, a partir do momento que você vai pegando o dinheiro, porque entrou mais, porque entrou menos, esse mês entrou bem, eu posso pegar. Não é assim que funciona, porque é cíclico e é muito ruim. Quando você vai aumentando de 5 para 10, de 10 para 15, é muito fácil elevar padrão, mas diminuir o padrão, igual agora aconteceu com a pandemia, onde as pessoas tiveram que diminuir o padrão, é muito ruim. Então, para que isso tudo não aconteça, você tem que ter um prolabore à altura que atenda os seus gastos pessoais, como eu disse, a distribuição de lucro a cada 6 meses ou um ano, dependendo de como foi o seu ano, de como foi essa lucratividade aí, se é possível ou não. Se você está tendo um caixa de reserva para as emergências, porque eu vejo muito pousadeiro, eu preciso fazer uma reforma. Aí começa sem fazer conta, porque pensa assim, minha empresa vai entrar, o dinheiro vai entrar, eu vou pagando. E aí não planeja, nem que seja minimamente com antecedência. Isso tudo faz com que você atropele, e às vezes você tem até que lançar a mão, que o contrário também é errado, né? Você pegar dinheiro da sua pessoa física e pagar a empresa. Esse daí faz com que você mascare o que está acontecendo. Você vai mascarar o que está acontecendo, porque a sua pessoa física pagou. E aí você não vai ver que a empresa também não está dando lucro, né? E é muito importante a gente enxergar o lucro, gente. É o que motiva, é o que faz a gente correr atrás, se está dando lucro ou prejuízo. Ou se está dando pouco lucro, o que fazer para melhorar esse lucro, como ampliar aí as vendas, o que está acontecendo de errado. E quando a conta sua está lá misturada, você não vai conseguir ter um financeiro organizado. Você simplesmente vai ficar lá no seu financeiro pagando conta, né? Graças a Deus mesmo que o turismo voltou, porque assim é muito complicado a gente baixar padrão, né? E para isso a gente tem que se planejar, porque vem coisas assim que a gente não imagina como veio a pandemia, né? Então a pousada tem que estar preparada, com caixa guardado lá, né? Para emergências, como eu já disse em outras lives, para pagamento de rescisão de funcionário, para uma reforma que seja necessário. E o planejamento financeiro, ele é importantíssimo, mas ele só vai acontecer, gente, se você não está com nada misturado aí. De fato, você estipulou o salário e vai fazer a distribuição de lucro, que é correto fazer, para que você possa adquirir bens. Porque aí você vive com o seu salário e quando vier o lucro, você vai falar, agora sim, eu vou comprar um carro, vou investir no terreno, vou construir alguma coisa, né? Ou até fazer alguma outra coisa para que você tenha renda. Né? Investir o seu dinheiro, fazer uma casa para alugar, né? Deixa eu ver aqui. Cris, você costuma incluir nos custos da pousada um valor de depreciação do imobiliário da pousada? Hoje eu tenho que trocar todas as televisões e acho que deveria descarregar esse custo nas diárias. Então, o Tony, sim, tenho sim. Eu tenho um fundo lá que eu destino para esse tipo de coisa, entendeu? Porque agora, se você tentar, às vezes, repassar na sua diária, pode ser que isso gere algum impacto, né? A não ser que a sua diária já esteja defasada, que é possível aumentá-la. Porque, assim, às vezes pode gerar um impacto, né? Mas você pode, sim, tentar aumentar um pouco sua diária para conseguir levantar esses custos. É uma forma de se fazer. Mas a forma correta, agora você já está nessa situação. Mas mais para frente, começa a destinar um valor todo mês para essa depreciação de móveis, de utensílio, entendeu? Para que você possa ter esse dinheiro ali de reserva, né? Para quando acontecer de ter que trocar, né? Porque a televisão é frigobar com o tempo ar-condicionado, são muitas coisas, né? Que independem. Televisão foi muito rápido, né? As coisas foram vindo e agora já é a outra televisão que pega aí a Smart, que tem Smart TV. E hoje em dia todo mundo que hospeda quer Wi-Fi bom para que acesse a Smart TV. Às vezes, os canais, às vezes, são até só o pessoal mais velho que procura mais, mas os mais jovens querem que tenha Netflix, essas outras coisas aí para acessar, né? Então, tudo isso tem que ser pensado sim, gente. Tem que ter essa reserva aí, para que não aconteça isso. Porque o erro, como eu disse,
ele vem vindo lá na frente. Você acha assim, tô com lucro bom, vou tirar isso tudo aqui. Aí depois a pousada precisa, né, de, como o Tony falou aqui, de trocar uma televisão, né, e aí não tem esse lucro ali. Então, isso aí acaba dificultando, né, que você tenha um financeiro mais confortável, né, que sua saúde financeira da empresa seja boa, que você não fique ansioso, nem estressado quando você precisa investir algo que você não tem, e nem lançar a mão da sua pessoa física, porque é gasto da empresa, então tem que sair nela. Então, assim, tentar agora também, Tony, às vezes um financiamento, um parcelamento, né, no cartão da empresa, alguma coisa assim, sem juros de preferência, para que você vá pagando aos poucos e não pese tanto esse investimento todo, né? Então, tudo isso é importante a gente pensar com antecedência. E às vezes, o que acontece também, né? A gente tem medo de contratar alguém no financeiro, no administrativo, com medo de ser roubado, com medo que, né, a pessoa que está ali vai saber dos seus números. Gente, o que tem que ser feito é você estar sempre conferindo, né? Você não precisa estar ali no financeiro diretamente. Você pode sim colocar alguém, mas confere. A partir do momento que você está ali conferindo, uma vez por dia que seja, isso dificulta muito que a pessoa possa te roubar. E se a sua pousada, você utiliza cartão de crédito, depósito bancário, isso tudo já é um fato que dificulta toda essa questão, né, de roubo e tudo, porque é interessante ter alguém no administrativo para que possa fazer, porque a pessoa, ela vai ficar só para aquilo, né? Então, ela vai conseguir fazer o que tem que ser feito. Quando é agente próprio, eu já fiquei por muitos anos nesse setor, a gente acha que está fazendo financeiro, mas na verdade a gente só está pagando conta. Tipo, paga, o dinheiro só fica rodando, né? Entra dinheiro, sai dinheiro, entra dinheiro, sai dinheiro. Só que a gente não consegue ver o DR, que é o demonstrativo de resultados, olhar para o demonstrativo de resultado todo mês, do que de fato você teve ali de lucro. Então, a gente volta na questão de não misturar as contas, porque quando você mistura, seu demonstrativo não vai ser real, né? Ele vai ser um demonstrativo falso. Então, e também para quem não tem condições, às vezes, de contratar alguém nessa área, contrate um estagiário que vá lá e vai te cobrar menos, mas que vai fazer os lançamentos adequados para você. E você vai ficar na parte realmente gerencial desse seu financeiro, né? Outra coisa é a conta da empresa ser separada, ter a conta de pessoa física e a conta pessoa jurídica, porque senão tende também a misturar. Não mandar depósito de hóspede para sua conta física. Eu sei que às vezes a gente tem uma conta jurídica só. Vamos supor, uma conta no Itaú. Aí o hóspede vira, você não tem Santander? Aí você vai e passa a sua pessoa física. Isso é muito arriscado, porque a multa na pessoa física, gente, ela é muito maior. Ela é 27%. Então, assim, é melhor que você coloque na pessoa jurídica, porque se caso você correr algum risco aí de não ter tirado as notas adequadamente, se você for multado na empresa, a multa é menor. Agora, se pegam que os hóspedes depositaram na sua pessoa física, hoje em dia, que os dados todos são cruzados, é muito fácil pegar, né? Então, você corre risco desnecessário. Então, você acha que tá tendo uma vantagem agora, porque o depósito foi para sua conta física, e você pegou, não tirou nota disso, porque está na sua conta física, né? E você vai e gasta o dinheiro. Isso aí é dos pontos que gera muita confusão nas pequenas pousadas. Porque é muito fácil, né? A gente pedir para depositar na nossa conta física. E a conta física vai entrando depósito, aí você acha que você pode gastar aquele dinheiro, que aquele dinheiro é seu, quando de fato ele é da empresa, né? Então, às vezes, a gente economiza, acha que está economizando, sonegando, mas não, gente, não gera resultado a longo prazo. Porque a longo prazo você começa a ficar com medo, você começa a ficar apreensivo, você corre o risco de ser multado, isso tira a sua energia até, né? De olhar para o seu financeiro como deve ser, né? Então, assim, tenha sempre separado. Fala para o seu hóspede, olha, só temos Itaú. E ponto. Porque força a barra para ele depositar lá. Porque senão, isso vai gerar confusão. Porque você não vai lá sacar esse dinheiro, né? Passar para a conta jurídica e aí tirar nota. E se você fizer assim, olha o trabalho que vai te dar, além de ser errado. Passou pela sua conta física um dinheiro que é da pousada. Então, isso tudo aí também são formas que eu percebo muito que as pessoas misturam, né? Mistura essa parte física com a pousada. E essa é tentadora, porque o dinheiro cai lá na sua conta de depósito e acaba gastando ele com conta pessoal.
Até porque seu prolabore, muitas vezes, é o prolabore de um salário, e aí isso não te sustenta, e aí você fala, não, vai o depósito do hóspede direto, que esse eu pago minhas contas, né? Então, assim, muitos pensam, se o dinheiro é meu mesmo, por que eu vou separar? Né? Então, assim, é justamente para que você tenha, né, um retrato real da sua pousada, e não um retrato falso. Porque senão você vai falar, não tá me dando lucro, gente. Porque eu trabalho muito, eu mereço, né? Então, gente, o merecimento, ele vem com resultado. Né, o merecimento, ele não cai do céu, né? Ele vem com o seu resultado, do seu esforço, e aí, quando você não está tendo esse resultado, significa que tem algo errado no seu processo, né? Que tem coisas ali que você está fazendo que está te afastando de ter lucro, e não te aproximando, e te afastam de crescer. E aí, às vezes, você quer ampliar seus apartamentos, e aí a coisa vai crescendo, os apartamentos vão aumentando, a pousada vai crescendo, mais difícil vai ficando organizar suas contas, tanto da pessoa jurídica quanto da física, né? E a gente não pode esquecer que a física, ela também tem que estar bem organizada, o seu imposto de renda, para quando você quiser qualquer coisa na sua pessoa física, você ter condições financeiras lá. E eu tô falando isso tudo porque eu fiz isso, sim. Já fiz tudo isso que eu tô falando para vocês. E fui mudando, e valeu muito a pena essa mudança. E essa mudança, ela vem de mentalidade mesmo. Porque o meio vai fazendo a gente agir assim, né? Porque a gente acaba aprendendo errado, né? Não buscando, às vezes, o conhecimento em lugares corretos. Às vezes, o próprio contador orienta a gente a colocar o carro da gente na empresa, por ser mais fácil. E aí a gente vai fazendo. E eu fiz muito. Né, eu fazia os depósitos, era na minha conta física, e eu gastava, eu comprava outras coisas, eu construía minha casa com dinheiro que ia vindo da pousada, ia vindo dessa forma, ia vindo através de depósito na minha conta física. Funcionou? Funcionou, mas a duras penas, porque depois, para eu regularizar tudo isso, uma casa que eu tinha minha, ela foi paga toda com dinheiro que foi vindo da pousada. E aí eu não tinha renda na minha pessoa física para legalizar essa casa. Então eu tive que pagar imposto para regularizar. Então isso me gerou um impacto maior. Quando eu fui fazer cálculo agora, né, depois de anos que eu comecei de fato, busquei conhecimento, estudei, aprendi e fui fazendo da forma correta, eu vejo que o que eu não gastei lá atrás, eu tive que gastar para poder regularizar. E além do gasto de energia, que eu ficava preocupada. Eu falava, gente, estou fazendo isso errado, né? Aí você não dorme tranquilo, você fica realmente, de fato, preocupado. Eu sei que muitos fazem assim. E isso acaba prejudicando demais. Eu acho que prejudica demais o seu negócio, a pousada. Porque você enxerga a pousada como uma extensão sua. E isso, como é que você vai olhar para uma gestão financeira? E pousada que não tem uma boa gestão financeira, gente, ela tende com o tempo, vai gerando, você acaba progredindo, ao invés de progredir, você acaba regredindo, dificulta seu crescimento, você tem um crescimento desordenado. E aí a bagunça vai aumentando, ela vai crescendo conforme você vai crescendo. Aí você tira da pessoa física, põe na pessoa jurídica, tira da jurídica, põe na física. E quando a pessoa ainda tem mais de um comércio? Eu tinha, né, na época, eu tive 3 comércios juntos. Agora eu tenho 2, que é uma loja e a pousada. E aí eu pegava e tirava dinheiro de um e colocava no outro. Eu achava que isso não tinha problema, porque eu falava, um está segurando o outro. Até que eu comecei a fazer uma gestão financeira de cada um e comecei a separar. Aí eu comecei a visualizar. Nossa, a pousada está segurando a loja. Aí tinha época que a loja segurava a pousada. E aí a bagunça era enorme, entendeu? E aí eu não consegui. Aí acabou que eu acabei fechando uma das lojas, porque eu achei que era muita coisa para mim, até porque eu não tinha uma gestão bem feita. Era eu que fazia tudo, pagava conta, né? Eu estava no financeiro, preocupada, o dinheiro entrou, paguei conta e saiu, eu não tinha tempo para olhar para esse financeiro. Então, isso tudo me trouxe prejuízos grandes na época. Até que eu comecei a falar, não, vou olhar uma de cada vez. Aí, quando eu olhei, eu tinha 2 lojas, uma filial, que eu vi que a filial não estava me trazendo um retorno que era necessário, que era melhor eu ficar com uma bem feita do que com 2. Então, às vezes, a gente quer crescer, tanto no número de apartamentos, em tudo, sendo que a gente não está fazendo bem feito o dever de casa no que a gente tem hoje. Então, assim, a gente precisa, de fato,
olhar para o que a gente tem hoje, arrumar o que a gente tem hoje. Como eu digo, é possível, eu fiz isso em 3 na época, aí eu vi que era necessário reduzir uma loja, e foi muito melhor, muito melhor. A minha outra loja começou a aumentar os lucros, porque eu não estava dividindo minha energia em 2. E aí eu consegui, aprendi também, delegar, ter gerentes, ter gente na parte do administrativo, que foi um alívio muito grande. Porque aí eu sentava com a pessoa do administrativo e ela me mostrava. Ela mostrava as planilhas e aí a gente discutia em volta daquela planilha. Uai, mas espera aí, essa lucratividade não está boa, dá para aumentar aqui, dá para diminuir aqui. Aí, de fato, eu comecei a ter o controle da minha gestão financeira. E isso fez toda a diferença no meu crescimento. Como muitos já ouviram da minha história, eu comecei com 4 apartamentos na pousada, eu cresci para 8, depois eu cresci para 12, e aí até hoje que eu tenho 24. Então, assim, teve um pedaço aí, que foi um pedaço nesse crescimento que eu tô falando para vocês, desordenado, até que eu falei, para, agora, respira, vamos fazer a coisa como tem que ser feita, eu fui buscar conhecimento, e aí comecei a fazer de forma, né, de forma ordenada, de forma com pessoas me ajudando nessa parte, eu fiquei menos estressada, porque eu ficava muito estressada. Aqui, olha, pensa em acrescentar R$ 15 na diária, só para os custos da depreciação do mobiliário. Dessa forma, depois de 5 anos, é o que dura realmente a maioria, está correto, né, das coisas. Acho, sim, uma boa estratégia, sim, né? Você tem que fazer a conta desses R$ 15, multiplicar pelo número de apartamentos que você tem, e aí você vai fazer uma conta que você vai saber quanto que você vai ter em 5 anos, né? E pega esse dinheiro, investe dentro do seu próprio banco, nos fundos, que não estão rendendo muito, mas pelo menos seu dinheiro não vai ficando defasado, né? Esse dinheiro vai tendo as correções de juro, né? Que é normal e tal. Então, assim, uma das grandes lições que eu tirei, que eu aprendi demais com isso, e eu tinha muita vontade de enxergar o meu negócio como negócio. E eu não conseguia. Mas aí eu fui entendendo, depois eu paguei várias consultorias, eu paguei mentorias, tal, e o consultor ia lá para minha pousada, eu fiz em várias áreas, eu fiz controle de desperdício, eu fiz a parte de gestão financeira, eficiência energética, eu fui fazendo vários. E isso tudo eu fui juntando, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e fui conseguindo fazer, né? Na época, uma gestão que funcionasse. E aí, quando eu busquei o conhecimento, aí sim, aí eu fui podendo juntar as pontas, porque eu percebo muito, gente, que nós pousadeiros, a gente tem uma grande dificuldade, é exatamente isso que eu estou falando, você busca um conhecimento aqui, o outro ali, não, como pousada tem várias coisas que envolve, né, é diferente de uma loja, que você comprou o produto e vendeu o produto, comprou, vendeu, e aí você vai gerenciar, fazer aquela gestão ali. Pousada não, a gente lida com pessoas, a gente lida com a depreciação, como o Tony está falando aí, a depreciação, ela é alta, né? A cada 5 anos, muitas coisas aí vão ter depreciado e vão ficando defasadas e a gente tem que mexer. A estrutura, a gente está sempre tendo que mexer, né, gente? Quem tem piscina, ou é no telhado, ou é no boiler, é o tempo inteiro. Então, eu tive muita dificuldade de juntar todos esses conhecimentos, né? Por isso eu busquei, eu fui fazer faculdade na área, mesmo depois que eu já tinha pousada, 2 filhos, eu fui fazer turismo, aí eu fiz essas várias consultorias, eu gastei muito dinheiro para aprender isso, e aí fez muita diferença na minha vida. E foi daí que surgiu a minha ideia de montar o gestão de pousada, para que eu pudesse, né, ajudar pousadeiros a entender o negócio como um todo, e não precisar ficar buscando em vários lugares, né? Que aí você tem que, cada hora contrata um consultor diferente, a gente precisa entender o nosso negócio como um todo. Isso fez toda a diferença para mim, quando eu consegui juntar as pontas, entender como todo e ter processos, ó, para a depreciação, eu vou destinar X% por mês. E aí, isso tudo foi me mostrando que eu tinha um negócio, e não a extensão da minha casa, como eu fiz por muitos e muitos anos, né? Misturando essas contas físicas aí, que eu sei, né, que muitos o fazem, né, e não sabem como sair, porque torna um ciclo vicioso, assim, porque o que acontece, gente? O dinheiro, ele mexe com a gente na parte emocional, então, assim, na relação emocional, a gente tem, às vezes, dificuldade nessa relação emocional que a gente tem com o dinheiro, e aí dificulta
a gente entender esse outro lado e olhar para a empresa como negócio. Às vezes tem a ver com a nossa relação com o dinheiro, a forma como a gente pensa o dinheiro. Então, isso também muda. Quando você olha para ele de forma diferenciada, quando você olha de forma separada, esse é da empresa, esse é meu. E aí isso tudo faz muita diferença, né? E a gente consegue, de fato, ter uma pousada lucrativa dessa forma. Caso contrário, mesmo que você tenha uma pousada lucrativa, você não vai saber. Eu vejo quando eu vou dar consultoria, quando eu olho, eu falo assim, a pessoa fala para mim, não estou tendo lucro, um lucro desejado, eu não consigo e tal. Quando eu olho, ela está misturando as contas. E quando eu tiro as contas dela física ali, eu vejo que a pousada é sim lucrativa. A maioria são. São poucas que não. A maioria são. E a pessoa só não enxerga, o dono só não enxerga, porque ele não está fazendo a coisa correta. Ele não está fazendo o dever de casa, né? Então, assim, no financeiro, gente, o verbo não é confiar na pessoa que está ali para a gente, é conferir. Então, seu papel, você sai dali do papel só de pagar boleto e tal, e passa só a conferir. Então, é importante no administrativo, caso você contrate alguém competente. Porque se for alguém incompetente, gente, vai fazer tanta coisa errada que não vai valer a pena o que você está pagando barato. Então, é preferível investir em alguém de fato que seja competente, mesmo que seja estagiário, mas às vezes você já tem recomendações desse estagiário, às vezes ele está perto de formar, já estagiou em algum lugar, né, em outra empresa, que ele possa fazer o que você quer, né, e para isso você precisa entender o que você precisa, né, o que você quer, como que você tem que fazer, como é que você vai trabalhar esses processos para que você passe para essa pessoa o que é que ela vai fazer, sem misturar suas contas físicas, né? Que aí você vai ter uma ótica financeira da pousada, né? E não só esse entra e sai de dinheiro. Porque a gente vê só o dinheiro entra e sai, e a gente não consegue entender. A gente não consegue ler, né? O demonstrativo de resultados, a gente nem tem ele. Porque como é que nós vamos ter se a gente está fazendo tudo misturado, né? A gente não tem noção do que a gente ganha. A gente, sem a gestão financeira, a gente não consegue entender isso, é quase que impossível, né? Então, tem uma questão que eu falo que, assim, a ignorância, às vezes, é uma benção, né, gente? Porque a gente não enxerga. A gente fica na ignorância, no desconhecimento, e aí a gente não enxerga de fato o que está rolando. E aí é mais fácil a gente tocando, né? A gente não administra, a gente toca. Ninguém é obrigado a saber dessas coisas todas da própria empresa. Isso tudo a gente vai buscando através de conhecimento e vai dando um passo de cada vez, né? Mas se a gente não olha para a gestão nossa financeira, fica difícil a gente almejar o crescimento, porque o crescimento ele vai vir de forma desordenada e isso tudo vai gerar impacto. Com o tempo você pode até perder hóspedes, porque a coisa vai virando uma bagunça tão grande que você não consegue trabalhar direito as outras partes da empresa, que são importantes também, como marketing, como fazer gestão de pessoas. Então, como eu disse, são várias pontas, né? Então, primeiro, a gente tem que vencer a nossa resistência interna. É ela que vai fazer com que a gente mude, né? A nossa forma de pensar. Porque às vezes a gente tem essa resistência de achar assim, tá bom do jeito que tá, eu vou continuar. E depois, ser objetivo no que a gente de fato quer e ir rumo ao que a gente quer, né? E treinar pessoas para isso, caso seja necessário, fazer cursos para aprender primeiro, para depois delegar. Porque é importante que você saiba, né? Não é importante que você faça, mas é importante você aprender, até para que você saiba ler, né? Ler os demonstrativos de resultado, que seja em planilha, que seja no sistema de software, que eu falei ontem a respeito de software. Então, o primeiro passo é esse, gente, vencer a resistência interna que todos nós temos. Às vezes uns mais, outros menos, que é normal, né? É passível de nós, seres humanos. Mas vocês vão ver que o resultado é muito bom quando a gente transpõe essa barreira, né? E que a gente encara de frente a nossa situação atual para que a gente possa mudar. Tudo é possível mudar, né? É sair da zona de conforto aí e começar a batalhar por essa mudança.